A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa EBD Online e estamos aqui para trazermos um rápido comentário sobre a lição dos jovens, lição de número 8 desse terceiro trimestre de 2024. Uma lição maravilhosa, uma lição que traz edificação para a vida dos jovens que estão participando, estudando na Escola Bíblica Dominical. Então, queremos convidá-los a estar conosco por alguns minutos, pois vamos aqui discorrer um rápido comentário acerca desta lição maravilhosa. Lição esta que está inserida numa temática geral, e a temática geral deste terceiro trimestre fala sobre Daniel, o profeta Daniel, e traz como temática na cova dos leões o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Então este profeta, este homem de Deus, é ele que traz grandes exemplos para a nossa vida nos dias de hoje. E a lição em questão é a lição de número 8, que tem como título A Consequência Destruidora do Prazer Carnal. Esta é a lição que será abordada na maioria das escolas bíblicas dominicais para o público jovem no dia 25 de agosto deste ano de 2024, lição de número 8. E esta lição, que é de suma importância para o ensino-aprendizagem do aluno, para o crescimento espiritual, traz este tema tão relevante, que nos levam, até o período, do Império Medo-Persa, ali quando estava sendo governado, já no finalzinho do Império Babilônico e início do Império Medo-Persa. E o personagem principal é o profeta Daniel. Entre a lição 8 e a lição 9, nós vamos ver essa passagem de Daniel em um certo período, ainda jovem, e Daniel já em outro período, já com certa idade. No caso, para esta lição, que traz como leitura bíblica principal, o texto bíblico que é lido em sala de aula, se encontra em Daniel capítulo 5, do versículo 1 ao 6, do 25 ao 31, Daniel já se encontra com certa idade em relação ao capítulo 4. Eu gostaria também de colocar uma observação aqui para quem tem a lição de professor, aí um pequeno errozinho de digitação, talvez na edição, que fala sobre o capítulo 6, mas na verdade é o 5, ali no quadro interação com o professor. E já aproveitando, no quadro interação com o professor, o comentarista coloca o seguinte: essa passagem oferece uma oportunidade, ou seja, esta lição, este tema, este assunto, oferece uma oportunidade para refletir sobre o hedonismo e as suas consequências na vida humana. Podemos aqui colocar como palavra-chave desta lição de número 8, hedonismo. Hedonismo, que é a busca desenfreada e egoísta do prazer. Foi constatado isto, na festa, no banquete de Belsazar, que organizou ali no Império Babilônico. E a lição vai discorrer, vai tratar justamente sobre isto. E observe bem o título da lição: a consequência destruidora do prazer carnal. A consequência destruidora do prazer carnal. Consequência, ou seja, as atitudes e as ações têm uma consequência. E nesse caso aqui, uma consequência destruidora, pois se tratava de algo reprovável diante de Deus. O ser humano, ele tem consequências de suas atitudes. A lição tem como texto principal Daniel 5, 26 ao 28. Mené, contou Deus teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Este é o texto principal desta lição. Se refere à escrita na parede, enquanto o rei estava ali dando aquele banquete, e o qual o rei foi orientado. Eu falo aqui rei, mas a gente vai entender mais à frente, que de fato o rei
era o pai de Belsazar. Belsazar estava como um governador ali, né, assumindo as responsabilidades de seu pai. Né? Isso há um contexto histórico profundo, né? A arqueologia participando de tudo isso para trazer essas informações para a gente. O tempo é curto, a gente não vai aqui se aprofundar, mas com certeza o professor da Escola Bíblica Dominical, a professora, pode inclusive pedir para os alunos pesquisarem, né, fazer aquele trabalho que traz mais conhecimento, né, amplia o conhecimento do aluno acerca deste assunto. E aí o resumo desta lição é: o prazer carnal pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. Sabemos disso, que o prazer carnal ele pode até trazer, né, um bem, uma satisfação carnal momentaneamente, né, pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. Todos aqueles que estão pecando, todos aqueles que estão trilhando o caminho da perdição, se não se arrependerem, se não se converterem ao Senhor, se não se voltarem para o Senhor, se não entrarem pela porta da graça, infelizmente terão consequências terríveis no final. Sem falar que ainda nesta vida, se Jesus não voltar, se essa pessoa não partir desta vida, não falecer, também poderá ter muitas consequências ainda em vida, né? E foi o que aconteceu com Belsazar, né? Belsazar teve as consequências destruidoras após ele realizar aquele banquete de forma desastrosa, né? Inclusive profanando utensílios sagrados. A lição está dividida em 3 tópicos e cada tópico tem um objetivo principal. O primeiro objetivo é compreender como se deu o banquete de Belsazar e o símbolo do hedonismo. Segundo objetivo, apresentar o relato do enigma na parede. E terceiro objetivo, aprender a respeito do cumprimento da sentença divina sobre o rei. E aí eu aconselho o professor e a professora a explorar bem a lição. A lição já vem bem trabalhada, né? E a gente deve observar isto. Às vezes a gente pega a lição, dá uma lida rápida e já quer ir em busca de mais recursos de pesquisa em livros, em internet, em tanta da coisa, e às vezes esquece os recursos que tem na lição. A lição já é bem trabalhada, já é bem produzida e trazida para o professor, para que o professor possa explorá-la, né? Tem muita coisa na lição que o professor pode explorar e ter o tempo para expor a aula na sala, né? Durante mais ou menos 50 minutos, que é o tempo médio que leva uma aula de EBD, né, na Escola Bíblica Dominical. Então, o professor explorando, a gente observa que tem a interação, né, o quadro de interação com o professor, orientação pedagógica. E em orientação pedagógica, há um quadro nesta lição de número 8, como em outras também, mas na lição número 8 vai falar sobre o significado de hedonismo, de banquete, de prazeres carnais, de profanação e consequências. E aí o professor em sala de aula pode passar para o seu aluno. O primeiro tópico da lição vai falar sobre o banquete de Belsazar e o hedonismo. A gente sabe que banquete em si, festa em si, não é pecado, não tem nada de mal. Mas o que traz consequências destruidoras é a forma como se faz este banquete, esta festa, né? O objetivo desta festa. No caso aqui, Belsazar tinha reunido, né, os seus principais líderes, que inclusive chega a ser 1000, né, homens do seu reino. E aí, em meio a esta festa, né, onde havia coisas pecaminosas aos olhos de Deus, né, havia uma verdadeira bagunça, podemos dizer assim, no que se diz respeito a princípios e valores e temor diante de Deus. Não tinham, né? Esse povo realmente adorava outros deuses. Inclusive, pegaram, né, os utensílios do templo, profanaram para beberem vinho, né? E aí Deus veio com um julgamento para a vida do rei Belsazar, como também para aquele rei, naquela mesma noite, né? E aí a lição fala, no primeiro tópico, uma festa carnal e irresponsável. É o que estamos falando, né? Veja esta festa, uma festa carnal e irresponsável. Sabemos que nós, cristãos, gostamos de festa, né? O povo de Israel
participa e gosta, né, de festas. Há muitas festas em Israel e o povo crente também gosta de festa. No entanto, a festa deve conter, né, princípios, valores, observar essas coisas. Mas a festa aqui do rei Belsazar, a festa em questão era uma festa carnal e irresponsável. E aí vai falar que no decorrer da festa carnal, o rei embriagado ordenou que fossem trazidos vasos de ouro, que fossem e pratas saqueados do templo de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, né, quando o rei saqueou lá, né, Jerusalém e levou esses utensílios do templo, né, do rei Salomão, que o rei Salomão havia erguido e construído, levou para a Babilônia. E agora, nessa festa carnal, né, e irresponsável, o rei Belsazar mandou trazer esses utensílios de ouro para ser utilizados ali naquela festa. Era uma festa profana também por causa disso. E ainda vai falar no primeiro tópico o perigo do hedonismo. O banquete extravagante de Belsazar simboliza a busca pelo prazer carnal e a indiferença espiritual. Na sociedade atual, imersa em uma cultura orientada ao prazer, é o que a gente vê nessa sociedade, o hedonismo é uma doutrina e, ao mesmo tempo, uma forma de viver que coloca o prazer como principal objetivo da vida. Quem já não ouviu falar, né, esta frase, o que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz. E, de certa forma, alguns levam esta frase mais a fundo, ou seja, querem ser felizes, estão em busca do prazer, sem se preocupar com os meios para se chegar a esta felicidade, a este prazer. E aí humilham pessoas, e aí profanam, né, coisas sagradas, e aí acabam pecando desenfreadamente. Estamos vivendo e vivenciando, percebendo isso na nossa sociedade hoje em dia. As pessoas cada vez mais estão em busca do prazer carnal, do prazer egoísta, do prazer desenfreado, sem se preocupar com as consequências. Mas esta lição vem para alertar as pessoas que há uma consequência, há uma destruição à frente para aqueles que escolhem este caminho e que não param para observar o que diz a palavra de Deus. Então, o desafio humano atual não é a escassez, mas o excesso. Está aqui na lição. O desafio atual humano não é a escassez, né, de coisas, mas é o excesso. Há muita coisa, né, boa aos olhos humanos, que tem encantado, que tem atraído as pessoas, mas para prazeres carnais, para prazeres egoístas, e aí as pessoas ficam escolhendo, né, qual prazer eles querem. Infelizmente, isso a gente percebe neste tempo, nesta época. Porém, Daniel, como servo fiel e temente a Deus, nos deixa um grande exemplo. Ele não estava nesta festa, ele não estava neste meio, ele não estava incluído nessa busca pelo prazer irresponsável, né? Ele, na verdade, foi chamado para ler, né, decifrar o enigma na parede. Daniel já estava em certa idade, mas demonstra o mesmo caráter, a mesma identidade lá do início, quando ele chegou na Babilônia e resolveu não se contaminar com os manjares do rei, resolveu estar fiel, permanecer fiel a Deus e manter a sua identidade. Embora tentaram, né, aculturar ele e seus amigos, embora tentaram mudar, né, o seu comportamento, o seu caráter, mas Daniel, mesmo já nesse tempo, no final do reino da Babilônia, ele continuava íntegro e fiel ao Deus do céu e foi lembrado como aquele que poderia, né, decifrar aquele enigma na parede. E aí, né, é o assunto do tópico 2 desta lição. A gente também não vai se aprofundar devido ao tempo, mas o professor, claro, terá tempo suficiente para expor com os seus alunos em relação a este enigma na parede, né? A escrita na parede, o enigma, e Daniel, quando é chamado em sua juventude de fidelidade ao Senhor, né? Uma juventude de fidelidade ao Senhor tem consequências para a vida toda. Daniel,
ele foi fiel a Deus em sua juventude e isso impactou, enraizou e ele já em sua velhice, podemos dizer assim, ele manteve esse caráter íntegro diante de Deus. No terceiro tópico, a sentença divina, né, a conduta de Daniel. E aí em dias em que falsos profetas vivem de benefícios e profetizam de acordo com a conveniência daquilo que podem lucrar, fazendo negócios da obra de Deus, a ação de Daniel é um importante lembrete de como o servo do Senhor deve proceder. Porque para Daniel, né, decifrar o enigma, foi oferecido a ele presentes e Daniel recusou. E aí o comentarista coloca este alerta para os nossos dias, em que são dias em que falsos profetas têm se levantado, né, e procurando se beneficiar da obra de Deus. Tomemos como exemplo Daniel, que não quis nada, ele estava ali a serviço de Deus e, sob o Espírito Santo de Deus, ele decifrou aquele enigma e o que ele falou se cumpriu naquela mesma noite. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a vida dos alunos da Escola Bíblica Dominical. Comente, curta, compartilhe este vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.